Olá, meus amigos. Eu sou a Leninha e hoje eu proponho uma reflexão para todos vocês sobre responsabilidade em internet. Hoje eu fui fazer uma pesquisa no Google, como eu faço inúmeras vezes, e de repente eu comecei a pensar de onde que vem aquelas respostas de uma forma tão rápida, né, que todos nós temos quando fazemos nossas pesquisas no Google. E sabe, meus amigos, eu quero trabalhar com vocês essa questão da responsabilidade, porque na verdade a gente não para pensar que todas aquelas respostas estão lá no Google à disposição de trilhões de pessoas, através de mim, de você, de todos esses trilhões de pessoas que contribuíram, não é, de alguma forma, com tudo que vocês colocaram em internet, seja através de um blog, seja através de um e-mail, seja através de todas as redes sociais, né? Enfim, Facebook, Instagram, Twitter e no nosso caso aqui, YouTube. Eu fiquei pensando nisso e senti a seriedade que é tudo isso. De novo, eu falo, eu já cansei de ver pessoas falando: o YouTube é meu, né? O Facebook é meu, o YouTube é meu, eu coloco o que eu quiser. O YouTube ou qualquer uma dessas redes sociais, o YouTube é uma concessão, concordam comigo? Tanto é assim que se eu me desviar das diretrizes, eu vou sofrer punições, concordam? Eu vou ter meu canal suspenso ou até mesmo deletado, ele vai sair do ar, conforme o que eu falar lá. Concordam com isso? E eu comecei a pensar, sabe, nessa seriedade que é esse nosso comportamento em internet. Muitas vezes a gente se esquece disso, né? A gente se esquece de que está falando para trilhões de pessoas, para um número incontável que a gente nem sabe que existe. Nós construímos o Google, o YouTube. Nós somos criadores de conteúdo. A cada palavra, a cada filme que a gente coloca, a cada vídeo, né? A cada opinião. E agora eu me lembrei muito de uma coisa extremamente grave que acontece. São as notícias falsas veiculadas em internet. Que grande dano que elas causam às pessoas. Em muitos casos até mortes, né? Tem até um termo técnico para isso, são os OACs. OACs são notícias falsas vinculadas à internet de maneira irresponsável. Lamentável tudo isso. E eu fiquei pensando, meus amigos, como a gente não se dá conta da seriedade que é estar em internet. Nós agimos como se estivéssemos em um final de semana descontraído, numa praia, sabe? Sem pensar nas consequências na manhã. Há uma frase do nosso Carlos Drummond de Andrade, que eu acho muito legal. Ele diz assim: quanto mais consciência nós temos de nossas palavras, mais exigente a gente se torna no uso delas. O que eu quero dizer com isso? Tudo o que eu falo será arquivado, entre aspas, né, de certa forma, daquele robozinho lá do Google, e vai cair lá.
e vai sim influenciar na busca, nas pesquisas. Quando alguém for lá digitar alguma palavra que eu disse, sabe, é muito importante isso que eu estou tentando falar com vocês, porque essa coisa da responsabilidade, a gente acha que não, que a gente, né, fala o que quiser, e não é bem assim. Quantas famílias foram destruídas, quantas notícias falsas foram veiculadas? De quem é a culpa? Minha? Talvez. Sua? Que tipo de notícia nós estamos compartilhando? Veja bem, o YouTube, ele busca criadores de conteúdo. O que quer dizer isso? Ele busca conteúdos novos. Ele não busca repetidores de conteúdos, sabe? Esse novo criar de conteúdo vai fazer parte daquela pesquisa. Quando alguém for lá digitar alguma coisa, tá lá a pronta resposta. Não sejamos repetidores, não sejamos veiculadores de notícias falsas. E pensemos, será que nós realmente estamos nos dando conta, estamos tendo essa noção de que a gente está aqui, eu estou aqui falando com vocês, mas que tem trilhões de pessoas me assistindo? Vocês se dão conta de que há crianças, de que há pessoas extremamente influenciáveis e que acreditam em preconceitos, acreditam em falácias, notícias falsas. Desculpa a minha garganta. Água. Vocês já se deram conta dessa responsabilidade social como criadores de conteúdo, como veiculadores de conteúdo? Cada palavra que nós proferimos pode ser distorcida. Eles podem levar para o outro lado, conforme o entendimento de cada um. Isso é muito sério, meus amigos. Será que nós estamos realmente fazendo a nossa parte na construção de um mundo melhor? Ou será que nós estamos repetindo desvalores, preconceitos, ajudando, de certa forma, a disseminar ódios, contribuindo para que pessoas se sintam deprimidas, tristes? Sabe, vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Quando eu chego aqui para falar com vocês, eu penso 1001 vezes, porque isso que eu estou falando, se para algumas pessoas, sabe, as pessoas me conhecem ou não, enfim, isso não tem muita importância, mas pode sim ter importância para alguma pessoa. Eu posso sim, de certa forma, influenciar uma pessoa. E será que eu estou influenciando para o bem ou para o mal? Eu estou contribuindo para que ela se sinta bem ou mal depois do que eu falei? Quando eu digito alguma coisa, seja no Messenger, no Instagram, no YouTube, no Facebook, todas aquelas palavras, todos os meus pensamentos, sejam preconceituosos ou não, vão lá para o Google. E aí? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando eu dissemino fofocas, quando eu dissemino boatos, o que eu estou fazendo? Eu estou contribuindo para isso, para que, aliás, eu estou prestando um desserviço. Eu penso assim, um desserviço à geração futura, aqueles que ainda nem nasceram, né? E talvez um dia vão fazer uma pesquisa
e vai estar lá o que eu disse. Entenderam a responsabilidade do que eu estou falando? Então, a proposta que eu faço para vocês é que tenhamos mais consciência, mais cuidado com os vídeos que nós colocamos, especificamente aqui, não é no caso no YouTube. Não sejamos repetidores, sejamos criadores de conteúdo, sim, mas que analisemos que tipo de conteúdo é esse que nós estamos deixando, que contribuição é essa que nós estamos deixando para esses trilhões de pessoas que nos assistem e que a gente nunca vai saber quem é muitas vezes. Um abraço fraterno, como sempre.